Olá, queridos, para quem vai começar agora a jornada, eu sou a professora Mara Ruth e esse é o nosso vídeo slide da sua primeira aula de Ciências Médicas do seu Redação Online Todo Dia, proposto como revisão do curso Eu Quero Passar. A primeira questão importante e a metodologia é que você pegue um caderno, uma caneta, sente como se estivesse numa sala de aula acompanhando os slides com o seu professor e teça as suas anotações. A primeira reflexão que queremos fazer sobre a aula é sobre repensar o papel do médico no século XXI. Esse é um tema que voltaremos em breve numa das nossas aulas, mas deve ser a primeira questão a ser colocada como pesquisa para vocês. Gostaria que vocês lessem alguns artigos de opinião a respeito sobre como é a história do papel do médico e a mutação do seu papel ao longo da história humana. Em breve vamos voltar ao assunto. E aqui a dúvida mais importante. O que se espera de uma redação de ciências médicas e de que maneira essa sua redação se difere do Enem? A primeira coisa que você deve saber é que depende da universidade. Processos como a baiana, por exemplo, propõem até assuntos relacionados às ciências médicas, mas a estrutura do texto permanece a mesma do Enem. Portanto, sua redação, do ponto de vista estrutural, varia de edital para edital. Mas, quando o assunto está relacionado às ciências médicas, espera-se que este aluno tenha fundamentos no campo de ciências médicas, que são os conceitos básicos de o que é saúde, que tenha estratégias argumentativas capazes de abarcarem assuntos relacionados à medicina. Por isso, ao longo do curso, vamos desenvolver e entender algumas estruturas textuais voltadas ao campo de ciências médicas. Lembrando que a estrutura dissertação, a estrutura artigo de opinião ou uma dissertação opinativa, que vamos aprender ao longo dessa revisão, permanece a mesma, um texto em terceira pessoa. Pouquíssimos são os vestibulares de medicina que mudaram a estrutura. Antigamente você tinha uma baiana pedindo texto em primeira pessoa, alguns outros vestibulares pedindo carta. Vocês vão ter na revisão conhecimento dessas estruturas, mas neste momento permanece o mesmo texto dissertativo, que deve ter a sua verdade apresentada na introdução, essa verdade desenvolvida nos seus desenvolvimentos com fontes. E aí entra o seu diferencial. Tentar não encaixar Durkheim, Sartre, Milton Santos, o geógrafo, para explicar uma questão de saúde, mas trazer para o seu texto fontes associadas às ciências médicas. Por isso, na aula de hoje, vou mostrar a vocês, a partir de um artigo de opinião, de um artigo científico, como construir fundamentos baseados em ciências médicas. É muito importante, quando vocês fazem o fichamento de vocês, não anotarem um monte de conceitos que vocês não vão conseguir aplicar, mas fichar com foco na sua redação. Por exemplo, se você costuma utilizar contexto histórico em sua redação, tente fazer um modelo de contexto histórico de ciências médicas. Se você costuma usar citação, escolha o nome de célebres médicos que você poderia citar em sua redação. Se você costuma usar dados estatísticos, escolha autoridades estatísticas associadas às ciências médicas, como a OMS, por exemplo.
Se eu fosse citar, eu ia escolher outros médicos além de Drauzio Varela. Ou seja, a sua redação permanece a mesma estrutura, o que vai mudar é o foco fundamentado naquilo que é o tema saúde, medicina, doença, valores médicos. A primeira produção dessa semana vai ser enviada na aba Comunicados, mas o material que acompanha essa aula é um artigo científico que vou analisar agora com vocês. Primeiro, você deve ler sozinho o artigo e depois verificar como eu fiz a análise. Por que é importante ler artigos especializados? Claro, você não vai virar um médico da noite para o dia, ainda precisa passar no vestibular. Mas ler esses artigos vai ajudar você a construir frases mais leves, além de inserir somente palavras no seu texto, vai enriquecer. Você pode, no artigo que você está lendo, grifar algumas linhas que considerou interessante para usar como frases finais de seu texto, ou ver como foi aplicado algumas questões conceituais. O artigo que eu escolhi é a experiência de adoecer, uma discussão sobre saúde, doença e valores. Algumas palavras-chave que estão logo na abertura do artigo são muito interessantes para serem usadas na sua redação. Por exemplo, prática profissional, relação médico-paciente, um conceito muito interessante para a redação, que é a humanização da assistência, e uma questão importante nos últimos tempos, que é educação médica. Gosto muito dessa frase que pode ser usada na abertura de muitas redações. A noção de saúde e doença são fenômenos complexos que conjugam fatores biológicos, sociológicos, econômicos, ambientais e culturais. Ponto. Partindo dessa perspectiva, aí você vai e coloca lá a sua redação normal, mas você já abriu com uma frase forte associada à saúde e abarca tudo, biologia, sociologia, economia, questão ambiental, e aqui dentro tem o conceito de saúde. Também pode ser usado como frase final de um desenvolvimento, ou mesmo uma frase de abertura da sua conclusão, para a partir dela você propor a sua síntese e a sua solução e o seu fechamento. Traduzindo, é uma frase-chave aplicável a qualquer parte do seu texto. Para quem gosta de contexto histórico, eu retirei essa parte do artigo que fala do ano em que se criou o atual conceito de saúde. Para falar de completude, né? Também é um excelente título de redação, completude, se você tiver que trabalhar a questão da saúde. E essa é uma frase comum a muitas redações, muita gente usa o que é saúde, mas se você coloca a data, grava direitinho, e a Organização Mundial vai fazer a diferença em seu texto. Aqui eu gosto muito, partindo de uma discussão do conceito de saúde e doença, percebe-se que um dos enfoques atuais inclui a percepção do sujeito quanto à sua condição. Porém, a hegemonia de um método clínico, que muitas vezes não considera essa individualidade, levou alguns profissionais a discutir as necessidades de mudança na abordagem médica, que passa a ser, por exemplo, uma solução interessantíssima para a sua redação. Mudar a abordagem médica. Aqui você tem discutir o conceito de saúde e doença, e você tem também a ideia de enfoque atual no sujeito. Veja como só um parágrafozinho do texto permite a você ter 3 questões aplicáveis a muitas redações na área de ciências médicas. Portanto, eu não vou ler todos os slides, está aqui disponível para você. A questão do cuidado efetivo, do olhar atento à real necessidade do paciente. Olha que lindo esse destaque que eu coloquei aqui, o atendimento integral e humanístico e respeito à autonomia das pessoas. Como frase final, o conceito de medicina centrada na pessoa. Gosto muito do que o texto trabalha, a ideia de valor, trabalhando o valere do latim, que significa passar bem. Então, dá para aplicar na redação, trabalhando a ideia de que você conhece a palavra na sua essência.
Você também tem aqui a questão da rotina diagnóstica, marcada pela mecanização na caracterização das doenças. Você tem embaixo essa missão impossível, né? Um conceito massa para aplicar na sua redação. Como o médico é caracterizado como arrogante, autoritário, controlador. Então, eu coloquei um texto bem grande aqui para que você perceba como era rico o artigo e como há vários destaques dele que você podia aplicar ao seu texto. Também destaquei a questão da racionalização da medicina moderna, da objetivação e quantificação, e coloquei embaixo a questão da cultura do processo saúde e doença proposto de formas diferentes. Também o artigo fala sobre a relação assimétrica, que trabalha desencontros e acaba afetando muito fortemente o paciente e a busca pelo cuidado. Então, transformar relações assimétricas em simétricas, que acaba sendo uma imagem bonita para aplicar ao seu texto. Também tem a questão do conhecimento médico pautado na prudência, na responsabilidade, de compromisso ético, e fala da simetria novamente, que é uma imagem que você pode usar para enriquecer o seu texto. E aí ele fala da história da medicina, do paralelo, de como os padrões sintomáticos se repetiam e eram considerados doenças, né? Esse é um slide específico de contexto histórico. E fica atento, eu gostei muito do relato do caso nesse artigo, que traz questões muito importantes. Como a questão do valor, que foi retirado abruptamente do paciente, do humor habitual dele que foi transformado. E aí eu amo essa reflexão, né? Não é a norma estatística que define. Se você pensa numa medicina que traz para a vida das pessoas consequências biopsicossociais, as intervenções não podem ser focadas somente na dimensão biológica, que é, para quem vai fazer baiana, talvez um dos olhares mais importantes para aplicar ao texto. Coloquei aqui esse slide bem grande, trabalhando a questão da referência do que é doença, de como pensam alguns profissionais de saúde e do padecimento. E aqui o conceito de medicina centrada na pessoa, que pode trazer até um título interessante para o seu texto de renascimento da medicina, em que o homem voltará a ser o centro do tratamento. Aí eu coloquei aqui o conceito de medicina centrada na pessoa, a metáfora de ponte para você aplicar ao seu texto, uma ponte entre o mundo médico e o mundo da pessoa, é muito bom, e também o conceito de manejo mais sinergético do cuidado, que você pode aplicar à frase final do seu texto. Em seguida, destaquei do artigo algumas soluções que quem vai fazer vestibulares, mesmo de ciências médicas, pode encontrar temas que exigem de você a solução do problema. Então, destaquei aqui algumas soluções para vocês. Pode ser aquela, né, de construir relações menos assimétricas entre médico e paciente, bem como destaquei outras mais específicas, como que é uma tarefa que envolve um olhar atento e outros atores, como o trabalho interdisciplinar, que é uma questão hoje muito em foco, né? O médico não consegue por si só resolver o problema da saúde, o problema da doença, o problema do hospital. Em seguida, coloco aqui novamente o nome do artigo, de onde eu tirei esses elementos todos, que usei para ilustrar como apenas a leitura de um artigo de opinião pode trazer subsídio para você aplicar a muitos textos na área de saúde. A proposta de redação é essa, num mundo cada vez mais fragmentado, que desvaloriza o homem e supervaloriza o mecanicismo. Escreva um texto dissertativo argumentativo apresentando numa contextualização histórica, ou seja, eu quero que vocês trabalhem, né, a mudança da concepção de saúde com o tempo, a relação saúde, doenças e valores,
propondo, aí já quero lá na conclusão que você diga que é preciso que a medicina se centre na pessoa, ok? Essa redação deve ser escrita numa folha que vocês receberam aí, a folha definitiva do curso. Não é para ser digitada, exceto se o seu vestibular de ciências médicas for ocorrer online. Então, olha, Maria, eu estou treinando para fazer vestibulares nesses próximos meses, então você faz digitado mesmo e manda para a gente. Você pode usar os slides apenas, ou você pode ler o artigo, destacar elementos dele e aplicar o seu texto. Enviem até domingo. Se tiverem alguma dúvida, podem perguntar. Se a tarefa for difícil demais, não fiquem preocupados, vocês sempre vão receber as redações modelo. Tudo o que a gente tenta fazer, às vezes, é muito difícil, sobretudo nesse momento de fragilidade no qual nós estamos passando. Fiquem em paz, façam aquilo que puderem fazer, priorizem a vida e a felicidade, que é o mais importante. Tenham uma boa semana, Deus abençoe muito vocês e fechamos com a aula 1, ensinando a vocês a retirar elementos de um artigo de opinião para utilizar numa redação de ciências médicas. Para compor essa aula, vai a folha de redação, o próprio artigo, lembrando que a proposta de redação é essa que está aqui em destaque, e para acompanhar tudo isso, óbvio, né? Vocês precisam fortemente de ter fé. Um beijo, fiquem com Deus.